Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Desejo que Deus abençoe você e toda a sua família. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês para compartilhar uma mensagem muito especial. A nossa mensagem de hoje ela é muito especial, é um tema maravilhoso. Vamos tirar grandes lições para a nossa vida. O nosso assunto de hoje é as emoções e as enfermidades. Exatamente. Nós vamos ver como as nossas emoções elas podem afetar grandemente, gravemente a nossa saúde. E nós vamos ver aqui que a raiva, a ira, o rancor, aquele sentimento de vingança que nós guardamos no coração, isso pode prejudicar e muito a nossa saúde. Vamos ver casos impressionantes aqui de doenças psicossomáticas e vamos ver história de pessoas que deram a volta por cima e vamos tirar maravilhosas lições. Nós já estudamos aqui sobre o direito e o dever de ser feliz, o que é a felicidade. É possível mudar nossa personalidade. Vimos aqui a felicidade e a maturidade emotiva. Hoje é as emoções e a felicidade. Deus abençoe você e toda a sua família, é o meu sincero desejo. Eu gostaria de começar esse assunto de hoje com vocês. Eu gostaria que vocês ouvissem essa história. Vejam só essa história. Na revista Life, de 29 de outubro do ano de 1945, lá nos Estados Unidos, apareceu certo artigo. A Segunda Guerra Mundial ela havia terminado e começavam a ser reveladas algumas das coisas assombrosas que haviam sido feitas durante os 6 anos trágicos. O artigo referido ele explicava o tratamento a que se submetiam os casos típicos de choque que tanto prenderam a atenção durante a Primeira Guerra Mundial e que na Segunda se conheceram por diferentes nomes: fadiga do combate, neurose de guerra, casos de neuropsiquiatria e, finalmente, como simples histeria militar. O autor ali do artigo, ele descrevia, com a ajuda de numerosas fotografias, um caso particular no qual o médico ele colocava em prática o que se chamou narcossíntese. Inicia-se injetando no paciente certo produto hipnótico, destinado a fazer o paciente dormir. E quando o sono domina ali o doente, há um momento em que as inibições ficam suprimidas e pode-se iniciar com o paciente um diálogo no qual ele revelará muitas coisas que em seu estado natural e normal haverá com certeza esquecido ou se recorda, não deseja falar sobre o assunto. No caso descrito, o soldado ele havia sido retirado da frente de batalha depois de uma ação de patrulha em que morreu o seu melhor amigo. E ele mesmo ficou aleijado de uma perna, aparentemente pela explosão de uma granada de mão. O soldado havia se comportado sempre valentemente e recebido uma condecoração de honra. Todos os exames de sua perna, inutilizada, foram negativos, não apresentava nenhuma fratura. Não existe simulação de sintomas. É simplesmente uma afecção produzida pelo inconsciente, sob as condições terroríficas das guerras modernas. O médico sabe, pois ele é um psiquiatra e já tem com certeza conseguido realizar muitas curas. Pouco a pouco, o médico vai aumentando gradativamente a dose de amital sódico, pois não retirou ainda a seringa. Aquela seringa hipodérmica faz com que o soldado se refira a toda a cena de reconhecimento empreendido por sua patrulha, à luz da lua. O soldado fala do seu ódio à guerra e à vida militar, de sua antipatia pelo tenente cobarde que os comandava, de sua admiração pelo amigo que se coloca na primeira fila, porque sabe que ele a quem este lugar tocava
se achava meio esgotado. O soldado ele descreve os campos que cruza a patrulha para chegar a umas granjas e como um de seus integrantes deixa escapar um tiro e então que chovem balas e granadas por todos os lados e seu amigo é atingido. A seus gritos ele se apressa para socorrer o amigo. O braço do amigo solta-se do corpo, atorado por uma granada. E ele então o transporta para um lugar aonde pretende ampará-lo, mas o amigo morre ainda nos seus braços, e como o inimigo o está alvejando, ele chega a fazer do corpo morto do amigo trincheira para salvar a sua própria vida. Tudo isto vai o soldado ali contando para o médico contra a sua vontade, para o psiquiatra, e em resposta às suas perguntas, volta a experimentar o objeto de terror daqueles momentos. Ele se sente culpado pela morte do amigo e de haver se valido dele para proteger-se nesses momentos de ação que revive, acha-se bastante separado dos camaradas, pois na guerra moderna os soldados já não podem ir em grupos compactos. Cada um deve aproveitar as asperezas do terreno para ir arrastando-se. Salva-se somente e unicamente os soldados, que sabem rastejar como serpentes, de maneira que nenhum viu exatamente o que sucedeu aquela noite ao lado do barranco que o soldado ileso tenta subir com o corpo do companheiro. Ninguém pode distinguir seu rosto transfigurado pelo terror e nem viu quando a explosão de uma granada que caiu ao lado o derrubou. O fato, porém, é que quando chegou a ajuda, o soldado já não podia levantar-se e caminhar. Uma das pernas, mesmo sem fratura ou perfuração de bala, não se movia. Ele não podia se levantar. O soldado sentia dores intensas na perna, e em vão foram todos os cuidados que o soldado recebeu no posto de primeiros socorros, como também em outros hospitais, para onde ele foi levado. A sua perna não tinha nada, porém ela doía e não podia ser usada. O mais incrível neste caso, meus amigos, é que não havia simulação nos sintomas que o soldado descrevia, ainda que fizesse isto com a bela indiferença. A perna, porém, estava realmente paralisada, como se os nervos dela houvessem sido destruídos. O médico conversa ali, suave, mas firmemente, com o soldado, para que continuasse falando e relatando tudo o que havia acontecido. O soldado, ele revivia as cenas de horror. Vez após vez, o médico fazia com que o soldado se lembrasse de que agora estava salvo em sua pátria, em meio às pessoas que o queriam ajudar. O médico fez com que o soldado falasse de sua infância, do ambiente em que ele foi criado, dos trabalhos que ele fez na vida, entre outras coisas. O gigante da perna paralisada, porque ele era homem realmente grande e forte. Ele se lembrou do seu pai, que havia participado de outra guerra e recebido durante um combate um ferimento na perna direita, na parte superior, exatamente do mesmo lado e no mesmo lugar onde o filho, ou seja, o soldado, 28 anos mais tarde, recebeu o abalo. Essa informação, ela interessa o médico, que faz perguntas mais insinuantes. Vai então descobrindo que o pai do soldado, ele havia sido homem duro com os filhos,
e que a velha ferida da qual ele se gloriava muito lhe servia constantemente de pretexto para sobrecarregar os seus filhos, jovens, com todos os trabalhos da chácara, de que ele mesmo não gostava. O psiquiatra faz com que o soldado se recordasse como alguma vez, quando o soldado era ainda jovem, teve certa inveja dessa ferida de seu pai, pela qual se livrava dos trabalhos que recaíam sobre o soldado e o seu irmão. O psiquiatra sabe agora que essa fantasia, muito esquecida pela parte consciente do cérebro, mas armazenada em alguma região do inconsciente, é a responsável pela paralisia que a mente do soldado admite, com toda a sinceridade, ao golpe da granada. É um caso de paralisia histérica. E quase no fim da palestra, um pouco antes que o narcótico alcance ali o seu pleno efeito e o soldado caia em profundo sono, o médico manda que o soldado se levante e caminhe. O soldado vacila a princípio, mas logo ajudado pelo médico e a enfermeira, ele senta-se na cama e, tomando a perna doente com as duas mãos, ele coloca a perna no chão. O soldado, assombrado de que a perna não doa, seu assombro aumenta. Quando, ao se colocar de pé, ele vê que a perna não se dobra e que lhe permite dar uns passos. Ó Senhor, eu posso caminhar. O soldado fala em voz alta. Ele vai se firmando em seus passos e repete com voz cada vez mais alta, emocionada e forte. Ele diz: ó Senhor, eu posso caminhar. Meu querido amigo e minha querida amiga, nós vamos ver agora casos mais rebeldes, isso mesmo. Um dos grandes descobrimentos da medicina moderna tem sido o das doenças histéricas. São provocadas pelo inconsciente, sem lesão aparente, dos órgãos afetados. Mas estes ficam incapacitados e o paciente não pode, talvez, andar, falar ou ver. Em 1947 apareceu um artigo intitulado Uma Película a que você não assistiria, no qual um periodista relatava o que havia visto na tela de uma associação científica. Era um filme sonoro no qual apareciam curas, como as que vimos agora há pouco, do soldado. Eram curas de homens que, até então, não conseguiam enxergar coisa alguma. E eles diziam aos ser curados: ó Senhor, eu posso ver, eu posso ver. Havia ali um homem muito alto que, ao iniciar timidamente os primeiros passos, ele falava em alta voz: amado Deus, eu posso andar, eu posso andar. A histeria não é a única enfermidade, meus amigos, psicossomática, que quer dizer da alma ou da mente sobre o corpo. Afecções e doenças que a ciência vai reconhecendo como efeitos psicossomáticos, que quer dizer da alma ou da mente sobre o corpo. Nós vamos ver agora os casos de cegueira histérica, isso mesmo. Possivelmente a paralisia histérica é a mais bem conhecida das afecções psicossomáticas. E entre as suas manifestações, a primeira que a origem emocional se discerniu foi a cegueira histérica. Vamos ver agora um caso típico. É o interessante caso de uma moça, de uma jovem de 19 anos, que certa manhã ela acordou totalmente cega. Na noite anterior, esta moça sofreu fortes dores de cabeça e o médico a quem ela consultou havia recomendado que ela tomasse um comprimido de certo remédio, cuja composição o médico recomendou
por telefone ao farmacêutico. A jovem obedeceu às instruções, porém, na manhã do dia seguinte, ela acordou totalmente cega, sem poder ao menos distinguir a luz. Alarmada ali a família, chamou de novo o médico, mas a jovem se negou a ver o médico, dizendo que ele havia indicado ao farmacêutico que pusesse cocaína nos comprimidos. Os pais então chamaram a moça, chamaram outro médico. Este médico pôs em dúvida a afirmação da jovem com referência à cocaína, pois ele explicou que ninguém jamais receitaria cocaína para uma dor de cabeça. E para convencer ali a jovem, o médico falou por telefone ao farmacêutico e descobriu então que o médico anterior receitara alguns ingredientes inofensivos à codeína. Isso mesmo, interrompeu a jovem. Eu ouvi ele dizer este mesmo nome aí, e isso cega as pessoas. A moça foi imediatamente, ela foi levada ao consultório de um alcoolista que a examinou cuidadosamente e comprovou que se tratava de cegueira histérica. O oculista explicou ao pai que a sua filha tornaria a ver, pois os seus olhos eram normais, porém, o que ela via não era registrado no cérebro. Como tratamento, aconselhou que lhe pingassem nos olhos 3 vezes por dia certo líquido, do qual entregou aos pais dela um vidrinho e disse que provavelmente a moça recuperaria a vista gradualmente, ao fim mais ou menos ali de uma semana. Ela voltaria a enxergar como antes. E assim aconteceu. Em uma semana, a jovem voltou a enxergar perfeitamente. Porém, que medicamento continha ali naquele frasco, meus queridos? Simplesmente água pura. Isso mesmo, meus amigos. No entanto, não era caso de simulação. A jovem não simulava. Ela estava realmente cega. Porém, a sua cegueira era obra do inconsciente sob a impressão da ansiedade. Vamos ver agora alguns casos das úlceras gástricas. É exatamente isso. Em seu livro Medicina Moderna, dedicado às afecções psicossomáticas, o Dr. Slaughter, ele diz que a úlcera pélvica é quase sempre o resultado de uma tensão emocional prolongada. Muitos médicos especialistas nos Estados Unidos, eles têm feito estudos e têm demonstrado que nos pacientes que têm úlcera, o ressentimento, a ira e a raiva aumentam a secreção de um suco gástrico altamente ácido, como também as contrações do estômago e o fluxo do sangue na mucosa do estômago e o duodeno, com o conseguinte incremento das dores nas partes ulceradas. Os médicos nomeados, o Dr. Milton e o Dr. Wolff, puderam observar diretamente os efeitos do ressentimento, da raiva e da ira, como também do alarme e do abatimento, em um paciente que era normal, em tudo exceto que devia alimentar-se por uma abertura artificial que dava para o estômago, como devem fazer as pessoas a quem se lhes obstruiu o estômago. Quando o paciente estava deprimido e alarmado, quer dizer, ele sentia medo verdadeiro, diminuía abaixo do normal a secreção do suco gástrico e a acidez deste e a circulação do sangue estomacal. Quando o estado de ânimo era de ressentimento, de raiva, acontecia o contrário. Uma mucosa estomacal
sã não é atacada pelo ácido clorídrico do suco gástrico, porque ela está recoberta do muco protetor. Mas nos estudos do estômago, se constatou que grande parte deste muco era arrastado pelo aumento de secreção ácida, provocada por causas emocionais. Eram também comuns as pequenas hemorragias e verdadeiras rupturas da mucosa do estômago e o duodeno. Temos, portanto, aqui todos os fatores necessários para produzir ulceração. Meus queridos amigos, as nossas emoções, elas afetam grandemente a nossa saúde e a nossa felicidade. A raiva, o medo, o ressentimento e o desejo de vingança, eles podem produzir várias doenças, mas várias doenças, e entre elas está a úlcera no estômago. A raiva e o ressentimento produzem um teor ácido no estômago, que podem produzir úlceras gástricas, exatamente no estômago. Meus amigos, nós vamos ver agora alguns casos psicossomáticos de asma, exatamente de asma. Outra enfermidade que se tem chegado a considerar como intimamente relacionada com as emoções é a asma. Se reconhece hoje que muitos casos desta afecção não têm outra origem que a ansiedade e a preocupação, ou seja, o temor numa ou noutra de suas formas. É certo que a asma se atribui geralmente ao efeito de certas substâncias, às quais se diz que o paciente é alérgico. Por exemplo, para algumas pessoas, o contato com penas de ave produz asma. Noutros, o contato com cavalos, e no caso de muitíssimas pessoas, é o pólen de certas plantas, como sucede com a chamada febre de feno, caracterizada por espirros persistentes. Hoje, porém, é reconhecido que uma elevada proporção dos casos de asma tem origem emocional. Numa entrevista de 2 horas no Hospital Geral de Massachusetts, os médicos descobriram que, num total de 50 casos de asma, 37 evidenciavam de forma definida a influência dos fatores emocionais. Um homem que costumava sofrer graves ataques de asma enquanto viajava em certa cidade, mas quando ele mudou para outra cidade, não teve mais ataques até que ele recebeu uma carta pela qual era chamado a viver novamente na cidade de seu antigo domicílio. Um outro caso notável foi de um homem que ele costumava ter um ataque de asma cada tarde, às 5 horas da tarde em ponto. Mas acontece que um dia, por qualquer razão, ele não atentou para a hora e nem olhou o relógio, senão quando já eram 7 horas da noite. E nesse dia, meus queridos amigos, este homem não teve ataque de asma. Mas o caso, porém, mais interessante é o de uma certa senhora alérgica às rosas que tinha ataque de asma toda vez que ela entrava em contato com essas flores. Um dia teve um desses ataques quando lhe ofereceram uma rosa artificial feita de papel. Uma pessoa que havia sofrido de asma durante muitos anos, durante a Revolução que assolou o Paraguai, em 1947, ela vivia na província da Argentina de Entre Rios, porém ela tinha uma filha, casada em Assunção. Os temores que ela sentia pela segurança da sua filha eram os responsáveis da gravação do mal, ou seja, da asma. O Dr. Nierd é catedrático de psicologia médica na Universidade de Tampa, ali nos estados da Flórida. Ele conta como durante o inverno ele teve que atender a um paciente
asmático de 70 anos, alérgico à ambrósia e outras substâncias que provocam alergia no outono. A ambrósia ela é uma planta composta cujo pólen ocasiona febre do feno. E muitas pessoas, o paciente tinha de guardar o leito por causa da idade avançada e por sua debilidade geral. Porém, certa vez, no outono, e como se esperava, ele não melhorou durante os meses do inverno, quando desaparecem do ar essas substâncias. Ele teve uma série de ataques de asma e a princípio não se podia encontrar a explicação plausível. Disse o Dr. Nierdi. Eu notei, entretanto, durante as minhas visitas frequentes, que o paciente manifestava ressentimento e hostilidade para com a sua esposa, que havia cuidado dele carinhosamente durante seus muitos anos de enfermidade. Interrogando-o de forma meticulosa, eu descobri que o paciente se considerava mal atendido nesse inverno. Como faltavam as enfermeiras, ele não havia quem lhe prestasse assistência adequada e sua esposa não lhe dedicava todo o cuidado que ele acreditava merecer. Qualquer atividade que a sua esposa tivesse fora de casa molestava muito ele, grandemente. Então lhe vinham fortes ataques de asma, com os quais obrigava então a esposa a dedicar-lhe todos os momentos de que ela dispunha. Assim ele melhorava. Meus queridos amigos, vejam só este outro caso muito interessante. Pode ser causa misteriosa da enxaqueca. Outro caso de uma enfermidade que tem deixado perplexo os médicos desde os tempos de Hipócrates é poder achar a sua explicação numa origem psicossomática. É a enxaqueca, que os gregos conheciam já, pois a chamavam hemicrânia, por sua tendência de abranger a metade da cabeça. Pelo menos no ponto estão de acordo os autores modernos a respeito a saber que a dor de cabeça, típica da enxaqueca, e outros sintomas deste mal, tão comum, se devem à pressão produzida sobre o cérebro por uma congestão de sangue, do que por sua vez é responsável uma dilatação anormal de uma parte das artérias e arteriolas que leva o sangue ao interior do crânio. Em alguns casos de enxaqueca, diz o Dr. Slaughter, talvez na maioria deles, parece haver uma constrição inicial das artérias cerebrais, seguida pouco depois de dilatação. A enxaqueca em pacientes afetados de hipertensão, alta pressão do sangue, com uma frequência 5 vezes maior que em quem não tem pressão sanguínea, alta hipertensão, vai acompanhada de uma extensa constrição das arteriolas. A dor de cabeça limitada à parte posterior da cabeça e pescoço é também sintoma preeminente da hipertensão. Nós vamos ver um outro exemplo. A sensação do medo, ela restringe o fluxo do sangue. Logo, quando esta sensação é substituída pelo sentimento de ira, apresenta-se o fenômeno contrário, a saber, a congestão produzida no cérebro, que é causa de violentas dores de cabeça. Esta sucessão de fenômenos, meus queridos, dos nervos, do sistema simpático e do parasimpático, estão relacionados com os centros das emoções. E esses dois sistemas
atuam para manter regular a temperatura de nosso corpo, apesar dos externos a que podemos ver expostos na temperatura exterior. Suponhamos, por exemplo, que faz frio no ambiente em que nós nos encontramos. Os nervos do sistema simpático contraem as arteriolas e vasos capilares da superfície, especialmente das extremidades. Assim se reduz a quantidade de sangue expostas ao frio, o qual se concentra no interior do corpo, principalmente nos nervos sanguíneos dos órgãos digestivos. Algo semelhante acontece durante o processo da digestão, quando se necessita muito mais sangue para absorver o alimento que ingerimos. De fato, é por isso que você e eu, nós sentimos aquela sensação de sono, de sonolência, que vem depois das refeições pesada e se deve à falta de sangue no cérebro, onde foi atraído para os órgãos digestivos. Por outro lado, se a temperatura do ambiente em que nós nos encontramos é alta, deve intervir o sistema parasimpático, pois tem a seu cargo a tarefa de dilatar os vasos sanguíneos e de contrair as do centro, ou seja, das vísceras do interior. E assim, estas medidas não bastam para manter o sangue em sua temperatura normal. Entra em jogo aí, meus queridos, o mecanismo da transpiração para refrescar-nos nos capilares, se em vez de encarregarmos nossas faculdades superiores do raciocínio e a da vontade a que exerçam o máximo controle, nós permitirmos que as emoções irracionais joguem e abusem de nós, o natural é que nosso organismo se ressinta do contínuo abuso. O gênero humano se acha em retrocesso em fase de doenças como diabetes, hipertensão, ataques cardíacos e a demência, em todas as suas formas. Então, meus queridos amigos, por que será? Por que será que aumentam as enfermidades em nossos dias? Toda pessoa deve sentir-se segura e, no entanto, não é isso que sucede. Há mais insegurança e temor do que antes. E esta é a razão pela qual vão aumentando as enfermidades psicossomáticas, como reconhecem assombrados o Dr. Slaughter ao tratar da diabetes e da demência precoce. Ele fala com efeito do aumento surpreendente destas e de outras enfermidades psicossomáticas e nos países civilizados do mundo. Durante as décadas passadas, nesta crescente incidência, a diabetes parece francamente em vias de superar muitos dos outros transtornos psicossomáticos, a despeito do aumento rápido que revela, porque se inclui a diabetes entre as enfermidades psicossomáticas, ou seja, entre as que sofrem profundamente a influência das emoções, pela simples razão de sua causa ser uma deficiência endocrina. O sistema endocrino ele está intimamente relacionado com as emoções. A natureza, ou digamos, francamente, o nosso Criador, Deus, dotou o gênero humano de recursos que lhe capacitam a emancipação das emoções prejudiciais. Ou seja, o medo e a ira, não só Deus nos deu o magnífico instrumento da inteligência, que estudaremos com certa minúcia, mas tornou possível que o amor substitua o medo em nosso coração. Como disse São João, o evangelista, no amor não há temor, antes o perfeito amor ele lança fora o temor,
Então, meus amigos, vamos ver agora qual é o melhor caminho para a saúde. O medo não é senão um mau hábito. Todos devemos aprender, cedo ou tarde, que ninguém além de nós mesmos pode dissipar nossos temores. Por exemplo, os nossos amigos, eles podem simpatizar conosco e consolar-nos, procurar acalmar-nos, animar-nos com palavras bondosas e expressões otimistas. Mas ninguém, meus queridos, senão nós mesmos, você e eu, podemos eliminar os nossos temores ou aliviar-nos da necessidade de suportá-los. E ainda que tenhamos que suportar, francamente, nossos temores, e seja o primeiro passo a ser dado para dissipá-los, porém não é o único. Vejam só isso. Certa vez, a um célebre anatomista inglês, um jovem estudante se aproximou e perguntou qual era a melhor cura para o temor. E ele respondeu: procurar fazer alguma coisa em prol de alguém. A resposta assombrou o estudante, que pediu mais explicações, ao que o mestre acrescentou: você não pode ter em sua mente, ao mesmo tempo, dois conjuntos de opostos de pensamentos. Um afugentará sempre o outro. Assim, por exemplo, se em sua mente está completamente empenhada com o desejo altruísta de ajudar a outra pessoa, ela não tem tempo, ela não pode, ao mesmo tempo, abraçar o temor. Isto é precisamente o que queria dizer São João Evangelista ao escrever: o perfeito amor lança fora o temor. A luta puramente intelectual contra o temor não basta, meus amigos, e nem mais nem menos assunto de uma conquista espiritual. Como disse o Dr. Sader, bem conhecido psiquiatra, a única solução de cura conhecida para o medo é a fé. A fé no poder exterior a nós desfaz o medo. A fé nos mantém serenos em meio ao perigo. Ela nos capacita para considerar a vida como todos os azares e ameaças, sem titubear, e nos permite enfrentar as situações com confiança, impossível de ser obtida de qualquer outra maneira. Quando, na hora de nossas necessidades, buscamos essa mão auxiliadora de Deus, o nosso Criador, em nossa vida, renasce em nós o valor e desaparece de uma vez na insignificância as névoas do medo, ou seja, desaparece o medo de nossa vida. Meu querido amigo e minha querida amiga, nós vimos aqui as emoções e as enfermidades. As emoções e as enfermidades, as emoções podem trazer sérios danos à nossa saúde. Vimos aqui como controlar nossas emoções, aquela sensação de raiva, de rancor, de medo, de estresse, depressão. Tudo isso afeta a nossa saúde. Eu desejo grandemente que essa mensagem de hoje fique para sempre na tua vida, no teu coração, que você tire grande proveito para a sua vida e que você e eu possamos realmente colocar em prática essas maravilhosas lições e controlar nossas emoções. Desejo que Deus te abençoe grandemente, imensamente, é meu sincero desejo. Que Deus conceda muitas bênçãos na tua vida, que Deus te conceda muita saúde, que Deus abençoe você e toda a sua família. Volte a este vídeo e analisa ponto por ponto deste vídeo. E que Deus te abençoe imensamente. E sempre eu gosto de dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto te ouvirá. Se você não pode entrar no seu quarto, aí mesmo onde você está, entrega tudo ao Senhor, entrega tudo a Deus. Ele conhece teu coração, Ele conhece o que se passa na tua vida, Ele sabe de todas as coisas. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe poderosamente, é meu sincero desejo. Um grande abraço. Fique todos com Deus. Valeu, gente. Amém. Tchau, tchau. Um grande abraço. Amém.